No coração da Amazônia, onde a selva respira mistério e vida selvagem, uma veterinária chamada Yara viveu uma conexão que desafiou a lógica humana. Após salvar uma pantera negra órfã e devolvê-la à mata anos antes, ela é surpreendida por um reencontro que envolve perigo, instinto e gratidão. Uma história real sobre coragem, memória animal e os laços invisíveis entre espécies. Era quase 3 da manhã quando o silêncio sepulcral da floresta amazônica foi rompido por um som que fez o sangue de Yara gelar nas veias. Não era o rugido territorial de uma onça, nem o grito de alerta dos macacos. Era algo muito mais perturbador. O ranger quase imperceptível das tábuas velhas de sua palafita, como se algo pesado caminhasse com uma delicadeza sobrenatural. Yara acordou com o coração martelando no peito, seus instintos de veterinária já em alerta máximo. 23 anos vivendo na mata lhe ensinaram que sons na madrugada nunca eram casuais. Cada ruído tinha um significado, cada silêncio escondia uma verdade. Descalça, ela se arrastou até a janela de madeira, evitando fazer qualquer movimento brusco. O que viu do outro lado a fez esquecer como respirar. Uma pantera negra de proporções majestosas estava sentada a apenas 3 metros de sua casa, imóvel como uma estátua de pedra. Os músculos definidos sob o pelo negro brilhante revelavam uma fêmea adulta em plena força. Mais impressionante ainda, ela não demonstrava nenhum sinal de agressividade. Não rosnava, não mostrava os dentes, não batia a cauda no chão. Apenas olhava. Mas era aquele olhar que perturbava Yara até os ossos. Os olhos dourados da onça não eram selvagens, eram familiares. Havia uma inteligência ali, uma memória, uma súplica silenciosa que fazia o peito de Yara se apertar de uma forma que ela não conseguia explicar. Foi quando a luz da lua cheia iluminou melhor o rosto do felino que Yara sentiu o mundo girar. Lá estava ela, uma cicatriz em forma de meia-lua bem no centro da testa, uma marca que ela conhecia melhor que as linhas de sua própria mão. Não, é impossível, sussurrou, as lágrimas já embaçando sua visão. Aruana! O nome saiu de sua boca como uma oração. A onça inclinou a cabeça levemente e Yara jurou que viu um lampejo de reconhecimento naqueles olhos dourados. Era ela. Depois de 5 anos de silêncio, depois de noites inteiras chorando por acreditar que estava morta, Aruana havia voltado. Mas por que agora? Por que dessa forma, no meio da madrugada? Como se estivesse lendo seus pensamentos, a pantera se levantou lentamente, com uma elegância que desafiava suas quase 70 quilos de músculos e ossos. Deu alguns passos em direção à floresta, depois parou. Olhou para trás, direto nos olhos de Yara, e emitiu um som baixo. Não era um rugido, nem um rosnar. Era quase um chamado. Yara não precisou pensar 2 vezes. Calçou as botas de borracha que sempre deixava ao lado da cama, pegou uma lanterna e seguiu a criatura mata dentro. Seus pés conheciam aquele terreno de cor, mas nunca havia caminhado pela floresta com tanta apreensão no peito. Aruana se movia com a fluidez de um fantasma, aparecendo e desaparecendo entre as sombras das árvores centenárias. Vez ou outra, ela parava e olhava para trás, certificando-se de que Yara ainda a seguia. Havia uma urgência em seus movimentos, uma tensão que fazia o ar da floresta parecer mais denso. Conforme caminhavam mais fundo na mata, Yara percebeu algo estranho. O silêncio. A floresta amazônica nunca está silenciosa. Sempre há grilos cantando, corujas piando, galhos estalando com o movimento dos bichos preguiças. Mas naquela noite, era como se todos os seres vivos tivessem decidido prender a respiração. Até os seus próprios passos pareciam amplificados, ecoando entre as árvores como tambores de guerra. Depois de 20 minutos de caminhada, Aruana parou abruptamente ao lado de uma samalmeira gigantesca, suas raízes formando um emaranhado que parecia um altar natural. A onça se posicionou protetiva e olhou fixamente para um ponto específico entre as raízes. Foi então que Yara ouviu o estalo seco de folhas mortas sendo esmagadas, seguido de um sisvo baixo e ameaçador que fez cada pelo do seu corpo arrepiar.
Ela apontou a lanterna na direção do som e quase deixou o equipamento cair de suas mãos trêmulas. Uma sucuri colossal, facilmente com mais de 6 metros de comprimento e a circunferência de um pneu de caminhão, emergia lentamente entre as raízes. A serpente movia-se com a paciência mortal de um predador que sabia que sua presa não tinha para onde correr. Os olhos pequenos e negros da cobra estavam fixos nas duas figuras à sua frente, e Yara percebeu com horror que elas não eram visitantes casuais naquele território. Elas haviam sido atraídas para uma armadilha. 5 anos e meio antes, o helicóptero do Ibama cortava o céu amazônico como uma libélula metálica quando Yara avistou a fumaça subindo da clareira. Eram quase 6 horas da manhã e a operação contra caçadores ilegais já durava 3 dias. Seu estômago se revirou quando viu a cena lá embaixo. "Desce ali, Roberto!" gritou para o piloto por cima do barulho das hélices. "Tem algo se mexendo." O que ela encontrou foi uma das cenas mais devastadoras de sua carreira. Uma pantera negra fêmea de aproximadamente 6 anos havia sido abatida a tiros, seu corpo magnífico já começando a ser reclamado pelas formigas e pelos urubus. Os caçadores haviam levado apenas a pele e as garras, deixando o resto para apodrecer. Mas foi o som fraco, quase inaudível, que fez Yara esquecer todos os protocolos de segurança. Entre as raízes expostas de uma árvore caída, algo choramingava. A filhote não devia ter mais que 2 meses. Estava desidratada, faminta, e seus olhos dourados, contrastando dramaticamente com o pelo negro da mãe, estavam embaçados pela fraqueza. Quando Yara se aproximou, a pequena pantera não tentou fugir, apenas a olhou com uma expressão que partiu seu coração. Era puro desespero, misturado com uma confiança inexplicável. "Chefe, você sabe que não podemos", começou a dizer Roberto, mas Yara já havia tomado sua decisão. "Ela vai morrer se ficarmos seguindo protocolos", disse, envolvendo a filhote em sua jaqueta. "Algumas regras do coração são maiores que as da burocracia." Durante o voo de volta, a pequena pantera se aconchegou contra o peito de Yara como se soubesse que estava segura. Foi nesse momento que o nome veio à sua mente: Aruana. Em tupi antigo, significava espírito guardião. Parecia perfeito para aquela criaturinha que havia tocado sua alma de uma forma inexplicável. Os primeiros meses foram os mais difíceis. Yara transformou parte de sua casa em uma UTI felina, acordando de 2 em 2 horas para alimentar Aruana com mamadeira. Teve que aprender a fazer leite artificial que não causasse diarreia, a estimular a filhote para que fizesse suas necessidades, a regular sua temperatura corporal. Mas não eram apenas cuidados técnicos. Yara se viu conversando com Aruana durante as madrugadas, contando sobre o seu dia, sobre os outros animais que cuidava, sobre a saudade que sentia do irmão que havia perdido 5 anos antes em um deslizamento de terra. E Aruana ouvia. Seus olhos dourados se fixavam no rosto de Yara com uma atenção que ia além do instinto. Ela respondia aos seus chamados, ronronava quando Yara cantava baixinho e tinha o hábito de lamber suas lágrimas sempre que ela chorava. Conforme crescia, Aruana desenvolveu uma personalidade única. Era brincalhona como qualquer felino, mas havia uma solenidade em seu comportamento que impressionava até os veterinários mais experientes que vinham visitar. Ela parecia entender que era especial, que carregava uma responsabilidade maior. Yara criou um território artificial em sua propriedade, instalou troncos para Aruana afiar as garras, construiu um lago artificial para ela nadar, plantou árvores específicas para ela marcar território. Aos poucos, começou a ensinar habilidades de caça usando brinquedos e, mais tarde, presas já mortas. A conexão entre elas se tornou algo que desafiava qualquer explicação científica. Yara havia perdido o irmão caçula, Cauã, quando ele tinha apenas 17 anos. O rapaz havia morrido tentando salvar uma família ribeirinhos durante um deslizamento de terra, e a culpa por não ter conseguido salvá-lo corroía Yara por dentro. Em Aruana, ela encontrou, não um substituto, mas uma forma de canalizar todo aquele amor que não teve para onde ir.
E a onça, órfã como ela em sua própria dor, retribuía com uma lealdade que ia além dos instintos selvagens. Havia noites em que Yara acordava de pesadelos sobre a morte do irmão e encontrava a Aruana sentada ao lado de sua cama, como se fosse um anjo da guarda felino. A onça estendia uma pata enorme e tocava delicadamente o rosto de Yara, como se dissesse: "Eu estou aqui, você não está sozinha." Mas conforme Aruana crescia e seus instintos selvagens se tornavam mais fortes, Yara sabia que se aproximava o momento mais difícil de sua vida: a soltura. Aos 2 anos, Aruana pesava quase 60 quilos e caçava com a habilidade de uma veterana. Seus músculos estavam definidos sobre o pelo negro brilhante, seus sentidos afiados, e ela começou a demonstrar comportamentos territoriais que indicavam que estava pronta para a vida selvagem. A preparação para a soltura durou meses. Yara instalou um colar GPS de última geração no pescoço de Aruana, um equipamento que custou quase 2 salários, mas que lhe daria a tranquilidade de saber que estava bem. O dia escolhido foi uma manhã de setembro, quando a estação seca estava no final e as chuvas começariam em breve. Yara levou Aruana para uma área de preservação permanente a 40 quilômetros de sua casa, um território virgem onde a onça teria todas as condições para prosperar. O momento da despedida foi dilacerante. Aruana parecia entender o que estava acontecendo. Ela se aproximou de Yara uma última vez, pressionou a cabeça contra o seu peito e emitiu um som baixo que ela nunca havia ouvido antes. Não era um rugido, nem um ronronar. Era quase como um agradecimento. "Vai, minha menina", sussurrou Yara, as lágrimas escorrendo sem controle. "A floresta está te esperando. Seja feliz, seja livre." Aruana olhou nos olhos de Yara por alguns segundos, como se quisesse memorizar aquele rosto. Depois, sem olhar para trás, mergulhou na mata e desapareceu entre as sombras verdes. Nos primeiros 3 meses, o sinal GPS funcionou perfeitamente. Yara acompanhava cada movimento de Aruana através de um aplicativo no celular, vendo-a explorar um território cada vez maior, caçar com sucesso e estabelecer seu domínio. Então, de repente, o sinal parou. Yara passou semanas tentando localizar Aruana. Organizou expedições, contratou rastreadores, sobrevoou a área dezenas de vezes, mas não encontrou nem traço da onça. A realidade cruel se impôs. Caçadores, outros predadores, doenças, acidentes, a floresta amazônica é implacável até mesmo para os seus habitantes mais adaptados. Yara se convenceu de que Aruana havia morrido e a culpa quase a destruiu. Durante anos, ela se questionou se havia feito a coisa certa. Talvez deveria ter quebrado mais protocolos e mantido Aruana em cativeiro. Talvez deveria ter esperado mais tempo. Talvez. Mas nunca conseguiu esquecer aqueles olhos dourados que a olhavam com tanto amor e confiança. De volta ao presente. A sucuri se movia com a paciência letal de um predador ápice que não conhece pressa. Cada músculo de seu corpo colossal ondulava sobre a pele escura, criando um padrão hipnótico que poderia ser a última coisa que suas presas veriam. Yara sentia suas pernas tremerem descontroladamente. 23 anos de experiência na floresta lhe diziam que estava diante de uma das situações mais perigosas possíveis. Sucuris daquele tamanho eram capazes de esmagar os ossos de uma pessoa adulta em questão de segundos. E não havia para onde correr. As raízes da samalmeira formavam uma arena natural sem saídas. "Aruana, vá embora!" sussurrou, sua voz quase inaudível. "Por favor, salva você." Mas a pantera não se moveu. Em vez disso, ela baixou o corpo, assumindo uma posição de ataque que Yara conhecia bem. Aruana estava se preparando para lutar. A serpente ergueu a cabeça quase 1 metro do chão, suas escamas refletindo a luz da lanterna com uma armadura antiga. Seus olhos pequenos e negros se moviam de Yara para Aruana, calculando, medindo, decidindo por onde começar o ataque. O que aconteceu a seguir foi tão rápido que Yara quase não conseguiu processar. A sucuri se lançou como um raio líquido na direção de Yara, suas mandíbulas se abrindo para revelar dentes curvados e uma garganta que parecia um túnel para o inferno.
No exato mesmo instante, Aruana saltou com uma força explosiva que fez o chão tremer, suas garras cortando o ar em um arco mortal. O impacto quando os dois predadores se encontraram foi ensurdecedor. Aruana conseguiu cravar suas garras na lateral da sucuri, abrindo 4 sulcos profundos que imediatamente começaram a jorrar sangue. Mas a serpente era experiente demais para ser pega de surpresa. Com uma velocidade que desafiava sua massa, a sucuri contornou o próprio corpo e tentou envolver Aruana em suas espirais mortais. A onça saltou para trás, evitando por centímetros ser capturada, mas a cauda da cobra a atingiu no flanco com força suficiente para fazê-la rolar pelo chão. Yara tentou se afastar, mas suas pernas pareciam ter virado gelatina. Ela se agachou atrás de uma das raízes da samalmeira, sabendo que era inútil. Se Aruana perdesse a luta, ela seria a próxima. A batalha que se seguiu foi primitiva e brutal, um confronto que não acontecia há milênios na floresta amazônica. Aruana usava sua velocidade e agilidade, atacando em rajadas rápidas e se afastando antes que a sucuri pudesse contra-atacar. Sua pelagem negra a tornava quase invisível nas sombras da floresta, uma vantagem que ela usou com maestria. Mas a serpente compensava com sua força descomunal e resistência, absorvendo os ataques e esperando o momento certo para o golpe decisivo. Por vários minutos, os dois predadores dançaram sua dança mortal. Aruana estava sangrando de vários ferimentos, cortes na pata traseira, um talho no pescoço onde a sucuri havia conseguido encostar os dentes, arranhões no flanco, mas ela não desistia, não recuava. Foi quando a sucuri mudou de estratégia que tudo desandou. Em vez de atacar Aruana diretamente, a serpente se virou para Yara com uma velocidade aterrorizante. Antes que ela pudesse reagir, a cauda poderosa da cobra envolveu-a como uma corda de aço, comprimindo suas costelas com uma força que fez seus pulmões se esvaziarem de ar. Yara tentou gritar, mas não havia ar em seus pulmões. O mundo começou a girar ao seu redor, pontos negros dançando em sua visão. Ela podia sentir os ossos começando a ceder sob a pressão. Foi então que ela ouviu o rugido. Não era o som territorial que as panteras fazem para marcar território ou rosnar de irritação que ela conhecia. Era um rugido de fúria pura, primitiva, que parecia vir das profundezas da própria terra. Um som que falava de laços que transcendem os instintos, de amor que desafia a natureza selvagem. Através da sua visão embaçada, Yara viu Aruana se lançar em um salto impossível, quase 3 metros de altura, diretamente sobre a cabeça da sucuri. A onça pairou no ar por um momento que pareceu eterno, suas garras estendidas, os músculos tensos como cordas de violino. Quando ela aterrissou sobre a cabeça da serpente, foi com toda a força de seus quase 70 quilos concentradas em 4 pontos letais. As garras de Aruana penetraram profundamente no crânio da sucuri, encontrando os pontos vulneráveis que apenas uma caçadora experiente conhece. A serpente se contorceu violentamente, suas espirais liberando Yara de imediato para tentar se livrar do predador em suas costas. Mas Aruana não soltou. Com uma determinação que falava de instintos maternais e memórias humanas, ela afundou os dentes na base do crânio da sucuri, exatamente no ponto onde a medula espinhal se conecta ao cérebro. O som que se seguiu foi terrível. Um estalar de ossos misturado com o último suspiro de um gigante da floresta. A sucuri se contorceu uma última vez, suas espirais se descontraindo lentamente, e então ficou completamente imóvel. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Nem mesmo os insetos ousavam fazer ruído, como se a própria floresta estivesse processando o que havia acabado de testemunhar. Yara estava caída sobre as folhas úmidas do chão da mata, seus pulmões queimando quando ela tentava recuperar o ar. Cada respiração era uma lâmina de fogo em seu peito, mas ela estava viva. Contra todas as probabilidades, ela estava viva. Foi então que sentiu um focinho úmido tocando delicadamente seu rosto, que ela abriu os olhos. Aruana estava ali, ofegante, sangrando, mas viva. Seus olhos dourados estavam fixos no rosto de Yara com uma intensidade que a fez chorar instantaneamente. Não eram os olhos de uma filhote assustada, nem os de uma onça selvagem. Eram os olhos de alguém que havia escolhido, conscientemente, arriscar sua própria vida para salvar quem amava. "Aruana!" sussurrou Yara, sua voz quase rouca e quebrada. "Minha menina! Você voltou para mim!" A pantera se deitou ao lado de Yara, pressionando seu corpo quente contra ela como fazia quando era filhote. E ali, sob o olhar ancestral da samalmira e cercadas pelo perfume da floresta noturna,
As duas permaneceram por longas horas. Uma mulher e uma pantera que redefiniram o significado da palavra família. 3 meses se passaram desde aquela noite que mudou tudo. Yara havia voltado à sua rotina de cuidar dos animais feridos que chegavam à sua clínica improvisada. Mas algo profundo havia se transformado em sua alma. Era como se ela agora fosse capaz de ouvir a floresta de uma forma diferente. Não apenas os sons, mas as intenções, os sentimentos, as memórias que a mata guardava em suas raízes antigas. O ferimento em suas costelas havia cicatrizado, mas ela ainda sentia uma pontada quando respirava fundo. Uma lembrança física daquela noite que quase custou sua vida. Mais importante que isso, porém, era o que havia mudado em seu coração. A culpa que a corroía há 5 anos havia desaparecido completamente. Aruana não apenas havia sobrevivido na floresta, ela havia prosperado de uma forma que desafiava qualquer expectativa. Yara não tinha tentado localizar Aruana novamente. Algo lhe dizia que a pantera apareceria quando fosse necessário. E forçar o encontro seria desrespeitar o equilíbrio delicado que elas haviam estabelecido naquela noite mágica. Era uma quinta-feira de chuva fina, daquelas chuvas amazônicas que chegam sem aviso e transformam a floresta em uma catedral de prata líquida. Yara estava terminando de cuidar de um filhote de preguiça que havia sido encontrado órfão quando ouviu passos na varanda de sua palafita. Mas não eram passos humanos. Eram passos que conheciam cada tábua, cada som que elas faziam. Passos que pisavam com a delicadeza de quem não quer acordar uma criança dormindo. Yara sentiu o coração acelerar. Largou o filhote de preguiça em sua caixa improvisada e caminhou lentamente até a porta. Seus pés descalços não faziam ruído algum, uma habilidade que ela havia aprendido em décadas convivendo com animais selvagens. Quando abriu a porta, quase desabou nos joelhos. Aruana estava ali, majestosa sob a chuva prateada. Seu pelo negro brilhante estava molhado, colado ao corpo, destacando ainda mais a musculatura poderosa que ela havia desenvolvido. Mas não era apenas sua presença que tirou o fôlego de Yara. Era o que estava com ela. 2 filhotes pequenos se escondiam timidamente atrás das patas traseiras da mãe. Não deviam ter mais que 4 meses, e seus olhinhos dourados, idênticos aos de Aruana, espiavam curiosos ao redor das pernas maternais. Yara sentiu as lágrimas misturarem com a chuva em seu rosto. Durante 5 anos ela havia sonhado com esse momento sem nem saber que era isso que desejava. Ver Aruana não apenas viva, mas realizada. Mãe, liderando sua própria família. A pantera se aproximou calmamente, cada passo medido e solene. Quando estava a apenas 1 metro de distância, ela se sentou na posição que Yara conhecia tão bem, a mesma que ela assumia quando era filhote e queria atenção. Os filhotes, encorajados pela calma da mãe, se aproximaram também. Eram 2 fêmeas, Yara percebeu, e cada uma tinha características únicas. Uma tinha uma mancha em formato de estrela na testa, a outra tinha as patas traseiras mais escuras que o resto do corpo. Aruana olhou para Yara com uma serenidade que falava sem precisar de palavras. Era como se dissesse: eu confiei meus filhos à floresta para que cresçam fortes. Agora confio em você, para que conheçam a bondade. Yara se ajoelhou lentamente, estendendo a mão na direção dos filhotes. Eles se aproximaram com a curiosidade natural dos jovens, cheirando seus dedos com focinhos úmidos e gelados. Quando uma delas lambeu sua palma com a língua áspera, Yara desabou em lágrimas. Elas são lindas, Aruana, sussurrou sua voz embargada pela emoção. Você foi uma mãe maravilhosa. Como se entendesse o elogio, Aruana se aproximou ainda mais e pressionou a cabeça contra o ombro de Yara, exatamente como fazia quando era filhote, e queria atenção. O ronronar baixo e profundo que saiu de seu peito fez a casa toda vibrar. Por quase 1 hora elas permaneceram ali, uma mulher ajoelhada na chuva, uma pantera adulta e seus 2 filhotes brincando ao redor delas. Era uma cena que nenhum documentário poderia capturar, nenhum livro de biologia poderia explicar. Quando os filhotes começaram a ficar inquietos, Aruana se levantou. Ela olhou para Yara uma última vez, e naquele olhar havia tudo. Gratidão, amor, respeito, despedida. Ela chamou os filhotes com um som baixo, e os 3 se afastaram em direção à floresta. Mas antes de desaparecer completamente entre as árvores, uma delas se virou e olhou para Yara. Por um momento ela hesitou, como se estivesse memorizando aquele rosto. Depois correu atrás da mãe, desaparecendo na mata como um sonho dourado.
Yara permaneceu ajoelhada na chuva por mais alguns minutos, processando o que acabava de acontecer. Pela primeira vez em anos, talvez em décadas, ela sentia que a floresta não apenas tomava de sua vida, ela também retribuía. E o presente que havia recebido naquela noite chuvosa era mais precioso que qualquer tesouro descoberto nas profundezas da terra. A confirmação de que alguns laços transcendem espécies, tempo e distância. Que o amor, quando é verdadeiro, encontra sempre um jeito de retornar. Naquela noite ela sonhou com Cauã. Pela primeira vez desde a morte do irmão, ele apareceu sorrindo em seus sonhos, sussurrando palavras que ela não conseguiu entender completamente, mas que encheram seu coração de paz. Quando acordou na manhã seguinte, encontrou algo que a fez sorrir através das lágrimas. Pegadas de onça na lama ao redor de sua casa, e ao lado delas, pegadas muito menores. Aruana havia passado a noite toda montando guarda, protegendo o lugar onde sua filhota humana dormia. Alguns laços não precisam de palavras, nem de sangue, basta um coração batendo em sintonia com a floresta, e a floresta responde com seus próprios milagres selvagens. Se essa história tocou seu coração, curta, comente e compartilhe com quem ama os animais. Escreva nos comentários, eu acredito na gratidão selvagem, ou conte sua própria história de conexão com algum animal. Inscreva-se no canal Alma Animal e ative o sininho para não perder nenhuma história real e emocionante. Porque aqui, as histórias da floresta ainda ecoam dentro da gente.